Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Sim. Tá bom, bom dia. Elisele, eu sei que você está na sala. O apresentador do segundo artigo já está na sala, o José Tiago. Elisele, a gente não consegue te ouvir. Oi, estou sim. Ah, tá, beleza. Bom, então a gente vai ficar contigo como sendo a primeira apresentadora. A gente vai seguir, embora no site tenha mudado a ordem, mas eu vou seguir contigo sendo a primeira apresentadora, pode ser? Tudo bem. Se já quiser colocando a tua apresentação, para daí a gente começar pontualmente na hora. Nossa, só um momento. Pronto, vocês conseguem ver? Sim. Tudo bem. Eu posso Vamos começar? esperar mais um minutinho, daí a gente começa já. Tudo bem. Bom, então vamos começar, horário britânico, né? Vamos começar a sessão do aberto. A gente tem 2 artigos. O primeiro artigo, então, intitulado A Evolução do Sistema de Controle Gerencial nos Estágios do Ciclo de Vida e Suas Implicações para a Sobrevivência de uma Empresa Familiar, no cenário pandêmico da Covid. E o segundo artigo que a gente tem é Atributos do Conselho de Administração e Disclosure de Informação sobre Responsabilidade Social Corporativa. É uma evidência das empresas dos setores de consumo cíclico e não cíclico da B3. Elisele, tu tem 15 minutos para apresentar, depois aí eu entro com meus comentários, depois a gente daí abre a sessão para o público, fazer questionamentos ou contribuições ao estudo. Com você. Tudo bem. Tá, obrigada. Bom, meu nome é Elisele Santos Venâncio, sou da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu tive como orientadora a professora Márcia Maria dos Santos Bortolodi Espejo e como co-orientador o Alexandre Coradinho. A professora também da Universidade Federal, o Alexandre agora ele está na Universidade Federal do Paraná. Então, nós tivemos a intenção de fazer este artigo para demonstrar como as empresas familiares estão se desenvolvendo durante a pandemia, utilizando o controle gerencial. Então, o título do nosso artigo é, conforme você falou mesmo, a evolução do sistema de controle gerencial nos estágios do ciclo de vida e suas implicações para a sobrevivência de uma empresa familiar no cenário pandêmico da Covid-19. Então, a justificativa do estudo teve como principal justificativa em desenvolver este estudo tem foco na produção de investigações relacionadas ao uso de controle gerencial e incertezas estratégicas em um ambiente externo não previsto, como é o cenário atual da pandemia provocada pela Covid-19. A metodologia foi feita um estudo de caso, onde classifica-se como descritivo com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados utilizando entrevistas semi-estruturadas para a compreensão da evolução do sistema de controle gerencial no decorrer do tempo e para a identificação dos diversos estágios do ciclo de vida da empresa, inclusive no estágio atual. Os entrevistados foram selecionados com base nos seguintes critérios: ser membro da família proprietária ou estar bastante tempo na empresa, fazer parte da gestão e estar envolvido diretamente com a atividade final da empresa. Neste quadro, nós temos a demonstração. O presidente, que é o fundador, ele tem 50 anos já no negócio, e a formação dele é o ensino fundamental incompleto. O diretor comercial é o sucessor, ele tem 25 anos no negócio,
tem formação em administração e direito. E o gerente financeiro tem 22 anos já na empresa, né? E tem formação em ciências contábeis. E o gerente comercial tem 10 anos, com formação em administração, e o gerente de vendas já tem 34 anos na empresa. Então, ele, assim, ele é um dos primeiros funcionários e ele possui um ensino médio completo. O estudo foi desenvolvido com uma empresa brasileira de comércio de equipamentos para construção civil. Foi fundada em 1970, no estado do Paraná. Começou suas atividades tendo como integrantes na época o atual fundador, o pai e os irmãos dele. No início, a estratégia principal do fundador era vender. O foco dele era vender. Aí, em 1995, o sucessor iniciou o trabalho na empresa. Lá, ele passou por diversos cargos e com o tempo, o fundador percebeu que era preciso departamentalizar a empresa para os setores crescerem. Hoje, cada setor tem o seu gerente, e a empresa conta com um sistema de controle gerencial que lhes permite obter os números que precisam para tomar decisões. Então, assim, a empresa estava crescendo, mas ela não tinha uma estrutura, um controle para permitir ela mostrar para que lado ela poderia seguir melhor, né? Ter mais possibilidade de crescimento. Então, o fundador, percebendo isso, contratou uma empresa especializada para mostrar de que forma ele poderia adquirir os sistemas e continuar crescendo. Né? Aí, com a confirmação da Covid-19 no Brasil, a empresa se viu obrigada a fechar as portas entre 19 de 3 de 2020 a 13 de 4 de 2020, em função de um decreto municipal. Aí, com isso que a empresa fechou as portas nesse período, ela teve uma queda no faturamento, em março em torno de 37% e em abril em torno de 20%. E com a volta, né, do funcionamento normal, a empresa adotou prontamente os protocolos de segurança e colocaram em pronto funcionamento o atendimento da loja virtual e da loja dos principais marketplaces do Brasil, além da venda por aplicativo. Então, as vendas normalizaram e eles tiveram até um aumento nas vendas depois da volta, porque as pessoas sentiram confiança na empresa e voltaram a procurar. Então, atualmente, a empresa tem 41 colaboradores e 3 sócios. O fundador hoje está mais direcionado à gestão estratégica e financeira do negócio. E o sucessor é o diretor da empresa. Por todo esse estudo, esse tempo de estudo que a gente teve, a gente averiguou que a longevidade da empresa se dá pelo fato do fundador ter, desde o início, o desejo de fazer a empresa prosperar. E com o crescimento do seu negócio, não hesitou em descentralizar as decisões e profissionalizar a gestão, onde foi implantado o sistema de controle gerencial, auxiliando com maior precisão na análise e na tomada de decisão. Este estudo, ele busca contribuir para que os gestores e tomadores de decisão possam entender o papel dos controles gerenciais na melhoria de processos e desenvolver modificações em seu sistema de controle gerencial, visando sempre, né, aprimorar o desempenho. E poderão indicar que as experiências e as condutas da empresa diante das crises foram fundamentais para a manutenção e a continuidade da mesma. Bom, aí aqui tem um e-mail, né, dos autores meu, Elisé, da professora Márcia e do Alexandre. Eu espero ter contribuído um pouco para o atendimento, né, porque a empresa realmente, desde o início ela foi uma empresa familiar e hoje ela continua sendo familiar, mas hoje ela adota o sistema de controle gerencial para poder ter tomar melhores decisões para a empresa sempre continuar crescendo. É isso. Obrigada. Obrigada, Elisele, pela sua apresentação. Se tu quiser já descompartilhar a tela, daí talvez se alguém abrir a câmera a gente consegue ver. Uma dúvida, o trabalho ele surgiu em decorrência de algum TCC, alguma coisa assim? Ou de onde surgiu a ideia? Ele foi um trabalho para conclusão do curso, né? E aí a gente foi aprimorando. No meio foi decorrendo que teve a pandemia, né? Começou no ano passado, e a gente foi direcionando ele para a utilização nesse período, a utilização do sistema de controle no período da pandemia. E vocês têm a pretensão de publicar esse artigo? A finalidade dele agora, o prosseguimento, a sequência dele é para originar uma publicação? Tu tem interesse de entrar no mestrado? Sim, tem interesse. Tá, então as minhas contribuições vão muito mais para essa linha, tá? Então, eu li todo o artigo, fiz várias anotações, depois eu me comprometo a te mandar uma versão, eu vou digitalizar esse documento, então vai ter várias anotações, não precisa anotar se quiser, mas eu tenho algumas
alguns questionamentos para te fazer, para tentar compreender um pouquinho e algumas sugestões de alteração, tá? Então, vamos lá. Tu coloca no resumo que tu teve como objetivo, então, demonstrar como ocorreu o processo de evolução desse sistema de controle gerencial, né? Eu não acho que tu teve gás dentro desse artigo para discutir como que ocorreu esse processo, mas eu acho que tu conseguiu ver e discutir a evolução do sistema de controle gerencial, o que são coisas diferentes, porque uma coisa é você, então, compreender e demonstrar como é que ocorreu, e a outra coisa é você discutir como ocorreu essa evolução com base nas entrevistas. Então, eu te sugiro mudar, então, o objetivo do estudo para discutir a evolução do sistema de controle gerencial. Uma pergunta, por que dessa empresa de comércio de equipamentos para construção civil? Foi por acessibilidade, alguma característica específica do setor que chamou a atenção? Como é que se deu a escolha dessa empresa? Porque essa empresa, porque ela veio se destacando na região dela. Então, por isso que a gente escolheu ela. Né? Então, se ela... Tá, então assim, eu vou tentar agora alinhar a escolha da tua empresa com uma questão que me chamou muito a atenção lá na discussão de resultado. Vocês colocam assim, ó, o estudo foi realizado com uma empresa brasileira de comércio de equipamentos para construção civil. Lá na discussão de resultados, tem um momento em que vocês colocam assim, ó, a empresa se especializou em atender a construção civil e a filial está localizada em um local rodeado de oficinas mecânicas e concessionárias de veículos. Isso, inclusive, apareceu na fala, né, do diretor comercial e do sucessor, né, no caso. Parece contraditório, porque assim, é para construção civil, mas eles não estão rodeados aonde tem obras, e sim onde tem oficinas mecânicas e foi questionado... Sim, porque eles já estavam, ou seja, eles já estavam estabilizados na parte da construção civil. Então, eles queriam ver se eles realmente estavam conseguindo atingir os clientes deles fora daquele círculo deles. Então, eles se localizaram já nesse meio para ver se realmente os clientes deles iam só naquele lugar onde já estavam acostumados, se iam atrás deles mesmo, não só do produto lá em qualquer lugar que eles estivessem. Então, assim, foi uma estratégia deles se localizarem nesse meio, fora do foco, né, para ver se eles iam continuar mantendo as vendas deles, e continuaram. Então, assim, foi um jeito de demonstrar que os produtos deles, o atendimento deles, estavam de acordo, independente da localização. Então, talvez eu te sugiro aqui, recomendo que vocês aprofundem essa discussão e tragam mais elementos para a gente compreender qual foi a real intenção e do porquê que eles se estabeleceram num local tão diferente, teoricamente, de onde eles deveriam ter se estabelecido, né? Para a gente ter uma noção, uma ideia mais aprofundada. Seguinte, vocês utilizaram, acho que em 3 momentos, a terminologia profissionalizar a gestão. Eu, particularmente, tenho um problema com essa terminologia, porque parece que se você não colocar alguém que é alguém fora da família dentro da gestão do negócio, parece que ela não é profissional, só porque é uma empresa familiar, o que não é verdade, né? Então, assim, eu recomendo que talvez seja revisada essa terminologia, retirada e reescrito esses parágrafos de outra maneira, porque o termo profissionalizar a gestão, ele é meio pesado, porque dá a ideia de que antes não era profissionalizada, o que não é verdade. Ela pode muito bem ser profissionalizada. Seguinte, existe uma diferença entre controle gerencial e sistema de controle gerencial. Vocês até citam o Govindarajan e o Anthony de forma separada, né? Quando a gente pensa em controle gerencial, a gente está muito mais pensando na parte de planejamento e controle, e a gente não tem um foco ali na avaliação de desempenho. Quando a gente pensa o sistema de controle gerencial como um todo, eu estou pensando nas 3 fases, né? O de planejamento, o de controle e mensurar desempenho. E quando vocês colocam aqui que vocês vão olhar para o sistema de controle gerencial, eu espero conseguir pelo menos identificar a fase de planejamento, de controle e de avaliação de desempenho. Então, assim, sugestão, lá no primeiro parágrafo, vocês trabalharem com o livro do Anthony Govindarajan, que é de 2008 e 2001, tem 2 versões, são 2 edições diferentes. Ao invés de trabalhar com esses autores separados, e são obras antigas, uma de 65 e de 88, vocês usam um livro dele de sistema de controle gerencial. Eu acho que vai dar mais gás e vocês conseguem discutir ele mais com um artigo do Malmi Brau, que vocês citaram aqui em 2008, e eu acho que ele também vai te ajudar a discutir a parte de sistema de controle gerencial, e também vocês podem usar a literatura do Merchan e do Otley, que também vai ajudar a discutir sistema de controle gerencial. Vocês citam 2 estudos lá na sessão de introdução para destacar o porquê que vocês estão olhando para o ciclo de vida e para o sistema de controle gerencial, né? Que é um da professora Ilse, do ano 2015, e uma do Rufato, de 2017. Pergunta, esses 2 estudos são em empresas familiares?
Porque, assim, vocês estão destacando o contexto é de uma empresa familiar. E vocês trouxeram esses dois estudos para dar uma sustentação teórica, mas não me parece que os dois estudos sejam em empresas familiares. Não, eles estão mais para sustentar assim, o controle, né? A utilização do sistema de controle. Aí pegamos a informação do sistema de controle para agregar na empresa familiar. Tá, então talvez aqui a sugestão que eu te dou é revisar esses dois artigos, ver se de fato eles devam ficar na tua introdução, porque assim, o teu contexto ele é muito peculiar, né? Um sistema de controle gerencial numa empresa familiar, ele é muito diferente de um sistema de controle gerencial em empresas que não são familiares, porque eu não tenho aquele elemento da família, o envolvimento da família, daquelas pessoas na gestão, né? Então, assim, talvez revisar, existe literatura, tá? De sistema de controle gerencial para te embasar essa parte de sistemas em empresas familiares, mas assim, vamos tentar contextualizar o teu trabalho com empresas familiares, que é o que vocês estão se propondo a discutir. O que vocês precisam também fazer é estabelecer melhor a lacuna de pesquisa. Vocês tentaram fazer isso, tá? Mas, assim, precisa ainda de mais sustentação, de explicar assim, por que olhar para sistema de controle gerencial numa empresa familiar durante a pandemia de Covid é importante? E por que em compreender como é que o sistema de controle gerencial evoluiu? Porque, assim, 50 anos, por exemplo, que ele está no negócio, né, que é o fundador, a pandemia foi um ano. Então, assim, houveram 49 anos antes que não houve pandemia e que esse sistema de controle gerencial, ele foi evoluindo, né? Então, assim, a pandemia é muito pequena para a gente conseguir discutir e colocar em cima da pandemia a evolução do sistema de controle gerencial, quando foi só um ano. Eu estava numa sessão anterior que, inclusive, a sugestão da professora para um estudo foi assim, talvez suprimir a parte da Covid. Eu acho que tu consegue sustentar o teu estudo sem ter a ideia da Covid aqui. Até porque ela apareceu muito pouco. Então, assim, talvez tira a Covid, permanece só com ciclo de vida organizacional, sistema de controle gerencial no contexto de empresa familiar, e ali tu vai seguir o trabalho como um todo. Eu acho que você tem gás para discutir só ciclo de vida e empresas familiares, tá? E daí, a Covid, como não apareceu muito nem na discussão de resultado, e ela apareceu também pouco na revisão de literatura, ela pode ser suprimida. Isso vai te dar espaço, porque como é uma pesquisa qualitativa, então a gente tem aquela necessidade de ver transcrição de entrevista, e isso daí te dá a possibilidade para você discutir mais, né? Também, na introdução, seria importante que a gente conseguisse ter uma visão das contribuições do estudo em termos teóricos, práticos e sociais. Eu acho que você também tem como escrever essa questão e deixar isso bem claro já na introdução. O nosso estudo, a gente contribui para a literatura nesse sentido, olhando para esse setor, né, essas questões. Deixa eu ver o que mais. No referencial teórico, eu acho que o referencial teórico ele está adequado, tá? Eu não vejo nenhum problema. A única coisa, só na seção 2.2, eu recomendaria que tu tirasse os estudos de Souza e Moraes e Conceição, de 2019, porque eles não tratam de sistemas de controle gerencial. Por exemplo, um trata sobre folga organizacional, inclusive o de Lima, né, que é o último que tu citas. Ela é uma prática gerencial. Então, assim, eu não consigo sustentação em cima de uma prática gerencial para tentar justificar o sistema de controle gerencial, porque eu posso muito bem não ter um sistema de controle gerencial e ter uma prática dentro da organização. Lá nos seus procedimentos metodológicos, eu fiz algumas sugestões no sentido de tu conseguir reduzir as tuas explicações do porquê que é uma pesquisa qualitativa, descritiva, no sentido assim, vamos enxugar essa parte, talvez fazer isso em 3, 4 linhas e te sobrar muito mais, e você ter páginas para discutir os teus resultados, tá? O que mais é importante? Na tua tabela, eu senti falta, lá quando você apresenta quem foram os teus entrevistados e o tempo no negócio, a formação, do tempo da duração dessas entrevistas. Isso é importante, porque, assim, uma entrevista de 20 minutos, por exemplo, não sei se tu consegue pegar todos os ciclos de vida, né, e para conseguir fazer inferência. Então, assim, mais ou menos, tu sabes me dizer quanto que foi, em média, o tempo de cada uma das entrevistas? Então, a gente encaminhou a entrevista por um roteiro para eles, né, para os entrevistados. Então, eles responderam o roteiro e devolveram. Então, você não tem um tempo. Não poderia te dizer em quanto tempo eles responderam, né, que a gente encaminhou o roteiro para eles. Tá, então, assim, não ficou claro de que, embora eu tenha entendido que tinha um roteiro, mas não está claro no teu texto de que não foi uma entrevista. Inclusive, isso já responde a minha segunda pergunta, que é assim, qual foi a técnica de análise? Foi análise de discurso?
Porque, assim, eu não vi isso escrito, né? E eu fiquei na dúvida, assim, eu também não vi onde é que foi do lado dessa entrevista, onde você foi transcrito, se foi no NVivo, no Atlas, se foi no Word, como é que foi feita a análise, né? Então, assim, para ir para um periódico, obrigatoriamente, vocês precisam deixar isso muito, muito, muito claro. Porque, inclusive, ela é uma limitação do teu estudo. O fato de vocês não terem aplicado uma entrevista, porque, assim, a entrevista poderia ter sido feita por Skype. Teams, por exemplo, né? Não inviabiliza o teu estudo, tá? De forma nenhuma, não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, é uma fragilidade grande que ela precisa ser bem explicada, tá? Na análise e discussão dos resultados, o que me incomoda? É o seguinte, eu achei que vocês tentaram discutir muito o ciclo de vida organizacional, e eu acho que vocês conseguiram demonstrar os ciclos que a empresa teve, mas eu não consegui ver o sistema de controle gerencial. Por exemplo, eu não sei se essa empresa ela usa planejamento estratégico, orçamento, e se ela faz avaliação de desempenho com base em metas orçamentárias. Naquela ideia de sistema de controle gerencial, eu vou ter as 3 partes, eu não consegui ver os elementos. Então, assim, vocês discutem ciclo de vida organizacional, aparece um pouquinho de controle gerencial, que é naquela ideia de que vocês precisam só ver a terminologia, porque eles não são sinônimos, mas eu não consigo ver esse sistema de controle. Então, assim, talvez reduzindo aquelas partes da metodologia, reduzindo algumas questões da COVID que poderiam ser tiradas do estudo, você vai ter mais páginas que consiga discutir melhor. Então, assim, a parte de sistema de controle gerencial precisa aparecer. E daí eu te pergunto, em algum momento vocês conseguiram identificar quais eram os artefatos de controle gerencial que a empresa tinha? Se ela tinha orçamento, planejamento estratégico? Sim, ela tem um plano estratégico e ela controla, assim, de que forma cada setor está desenvolvendo. Então, assim, ela tem uma reunião mensal com gerentes, né, de cada setor para verificar de que forma está andando, se precisa melhorar alguma coisa. Então, assim, ela vai adequando conforme a necessidade, né? Aí eu tenho mais 2 perguntas, na verdade, uma pergunta para te fazer. Na entrevista, vocês identificaram se tem membros não familiares na gestão do negócio? Na gestão, diretamente, não. Tem o gerente comercial, né? Que ele é um funcionário mais antigo que está lá, que acaba fazendo parte também na gestão, porque ele controla o setor dele, né? Então, tem ele. Então, também isso tem que ficar claro, porque daí o sistema de controle gerencial ele vai se configurar de forma diferente quando a gente olha para a parte de contexto de empresa familiar, né? Então, isso precisa ficar claro. De modo geral, então, nas suas discussão de resultado, o que precisa acontecer, tá? Obrigatoriamente. Os teus resultados precisam ser discutidos com aquilo que tu colocou na revisão de literatura. Não teve nenhum estudo citado, por exemplo, não conseguiu fazer nenhuma inferência e você linkou com algum estudo que já viu alguma coisa sobre sistema de controle gerencial, então isso precisa acontecer. Então, discutir, né, mais esses resultados de modo geral. E nas considerações finais, eu acabei não fazendo muitas recomendações, porque se você acatar alguma dessas recomendações, essa sessão vai ter que ser reescrita à luz dessas considerações, né? Mas, então, de modo geral, o que também precisa aparecer, e não apareceu agora nessa versão, mas eu acho que para o periódico vai aparecer, é a apresentação das limitações do estudo. E daí uma das limitações é essa que eu te apontei, o fato de vocês, de fato, não terem feito uma entrevista. Vocês basicamente possuem a resposta. E essa resposta, ela pode ser muito enviesada, porque ele pode escrever aquilo que ele bem entende. E como é texto, né? Então, assim, é uma limitação, precisa ser observada e colocado isso no artigo. Não inviabiliza, tá? Mas tem que ficar claro. Né? Não ficou porque, de fato, eu achei que tinha sido uma entrevista, transcrito e tudo mais, e até tinha perguntas nesse sentido. Bom, então, assim, acho que de minha parte era isso, acho que os comentários, de modo geral, eram esses, tá? Eu acho que realmente ele tem potencial para ser publicado, mas pensem, conversa com o Alexandre, ele é meu colega no doutorado lá na UFPR, e conversa com ele para tentar reconsiderar a questão de suprimir a parte de COVID, tá? Eu acho que ele vai ajudar muito mais vocês a discutirem o artigo como um todo e não focar, porque assim, como eu te disse, 49 anos de empresa e de sistema de controle gerencial não podem ser levados em consideração apenas por conta de um ano de pandemia. É óbvio que teve alterações, mas não justifica a evolução do processo do sistema de controle gerencial como um todo. Bom, eu vou abrir para a plateia, se alguém tem um questionamento. Acho que não. Olá, tudo bom? Nadson aqui falando.
Parabéns pelo trabalho aí, Lisele, né? Isso, Elisele, Acho que foi uma obrigada. coisa bem interessante que o professor Darley falou, que é justamente essa questão da entrevista, né? Porque como a entrevista ela requer uma análise de protocolos muito rígidos, e por isso que quando você envia esse questionário, né, para o empresário, ele já descaracteriza como uma entrevista. Porque a ideia da entrevista é justamente você estar, né, com o entrevistado, e aí você ter esse contato direto com o entrevistado. Quando não há isso, me parece mais uma tentativa, um questionário, e aí vai descaracterizar totalmente a metodologia que você está fazendo. No entanto, isso é bem comum também em alguns trabalhos. Acho que você pode ajustar, como o professor falou aí, porque a entrevista Uhum. vai requerer que você envie faça a entrevista, depois tenha também a questão as transcrições, envie novamente as transcrições para esses empresários, verifique se eles vão tirar alguma coisa, e na sequência, aí sim, você começa a fazer a discussão. Então, acho que foi bem pertinente o que o professor falou, porque a entrevista, por mais que a gente pense que é simples, não é uma técnica simples, ela requer um tempo muito grande aí de dedicação, então, e protocolo também. Mas parabéns aí pelo trabalho e acho que é bem interessante aí. E continue, espero que você se incentive ainda mais para fazer outros trabalhos. Muito obrigada. Sim. Elisele, tu já conversou com os professores, mais ou menos tu já imagina para onde vocês querem mandar o artigo? Não, a gente não conversei ainda com a professora Márcia sobre isso. A Márcia Espírito. Bom dia, eu gostaria de falar um pouquinho também. Parabéns, Elisele, né, pelo seu artigo, principalmente pela coragem de optar pelo estudo qualitativo. Nós sabemos que, infelizmente, a contabilidade ela é uma área ainda muito pouco receptiva a estudos um pouco mais diferenciados e que privilegiem as metodologias qualitativas, né? Eu concordo com as pessoas que falaram aí com relação à entrevista. A entrevista é uma técnica bastante complexa, no sentido de que ela pressupõe um diálogo assimétrico. Então, ou virtual ou presencial, esse diálogo precisa existir. E no teu caso, me parece, eu não li teu artigo, mas pelo que foi comentado, não houve esse diálogo, né? Houve, digamos assim, um formulário que foi auto-aplicado, né? Porque o respondente, ele te respondeu, mas não precisou da tua interlocução e também respondeu na conveniência dele. Não foi, né, na maneira de interlocução mesmo, do diálogo assimétrico. Então, mas mesmo assim, como o professor já falou, o Darley, ele não desmerece o teu trabalho. E o que a gente tem que... existe um longo caminho, como a gente não tem tradição em pesquisa qualitativa e contabilidade, embora seja a contabilidade inserida nas ciências sociais e o berço da pesquisa qualitativa são as ciências sociais, né? Que curioso, né? É uma contradição. E a gente precisa evoluir nesse sentido. Então, a metodologia de um estudo qualitativo, a gente precisa ter muito carinho com ela, porque todos os pormenores precisam estar descritos muito claramente, de forma muito transparente, para informar ao leitor que essa tua transparência, esse teu nível de descrição, se foi entrevista, se ela foi validada, né, se foi questionário, em que momento foi procurado, se o questionário passou por uma avaliação de um pré-teste. Então, todos esses requisitos e esses cuidados, quando eles estão bem colocados transparentes na metodologia, ela vai dar ao teu leitor um grau de confiabilidade maior nos teus achados. Uma das coisas que a gente peca muito, que eu sou pesquisadora qualitativa, uma das coisas que a gente peca muito é exatamente isso, se for comparado com os estudos quantitativos, essa pouca ênfase que a gente dá à metodologia no estudo qualitativo. A gente costuma-se fazer muita descrição no estudo quantitativo, se perde muitas páginas, se ganha, né? Muito rigor, com muita descrição, mas quando a gente vai para o estudo qualitativo, não. Aí a gente fica exatamente, quem lê o trabalho qualitativo, como o professor Darley, fica fazendo perguntas, porque essas perguntas deviam estar esclarecidas na metodologia. E eu não estou colocando somente o artigo, né, Elisele? Eu me incluo também. Tá?
E aí, como para finalizar a minha fala, para deixar a vez às outras pessoas que queiram contribuir, nós aqui, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba, meu nome é Carla, desculpa, não me apresentei, e a gente tem uma missão, incumbiu-se de uma missão bastante desafiadora, que foi a criação do primeiro periódico científico especializado em pesquisa qualitativa em contabilidade. Então, amanhã a gente está lançando a nossa primeira edição, chama-se Prospectos, Perspectivas Qualitativas em Contabilidade, e seu trabalho, se você quiser considerar a revista, será muito bem-vindo. Uma das coisas importantes que o professor Darley falou é o espaço que a gente não tem. A gente se vê no estudo qualitativo como os resultados ele consomem muito espaço, né, de uma maneira geral, é muito desafiador colocar em 16 páginas, geralmente que são a numeração de páginas dos congressos, né, um estudo mais denso, que precise fazer referência às entrevistas, né, às falas dos entrevistados e por mais detalhes que tem. Né? Só para vocês terem uma ideia, meu estudo minha tese de doutorado foi com pesquisa qualitativa e o trabalho final resultou em 414 páginas. Eu simplesmente não consigo transformar ela em vários artigos, porque pesquisa qualitativa é de contexto, né? Ela precisa do contexto. Quando você tira isso você escolhe o que você deve colocar e o que não colocar, você perde sentido. Perde contexto, perde, né, a essência da pesquisa, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat para você e para todos os interessados aí a nossa revista, que quem quiser dar uma passeadazinha lá no site para verificar as linhas de editoriais, sejam bem-vindos, tá? Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, professora Carla. É o que ela falou, a gente perde no sentido de que a pesquisa qualitativa ela apanha muito mais, porque tudo tem que explicar. Porque vai ter, assim, se uma pessoa gosta da qualitativa, vai ter 19 que não gosta. Porque ela vai dizer que não tem mérito, nananã, então, assim, precisa tudo estar muito explicado, mas, assim, de modo geral, o teu artigo, ele está muito bom, ele está bem escrito, tá? Ele tem contribuição, obviamente, não está escrito ainda de forma objetiva no estudo, mas, sem sombra de dúvidas, que fazendo os pequenos ajustes, vai dar uma excelente publicação e desejo sucesso aí na publicação do estudo. Por favor, a hora que você publicar ou mandar para o periódico, manda por e-mail, avisa da lei, publicamos o artigo, tudo mais. Obrigada. Tá bem, então. Obrigada, então. Temos já o apresentador do segundo artigo na sala. Sim, consegue me ouvir? Consigo. Se você já quiser compartilhar a tela. Certo, só um instante. Tá, já estamos vendo. Então, José, 15 minutos, te dou a palavra. A tela está... Agora sim, né? Agora foi. Pronto. Bom dia a todos. Meu nome é José Tiago Marques de Moura. Eu sou graduando em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual da Paraíba e apresento aqui hoje um trabalho intitulado Atributos do Conselho de Administração e Disclosure de Informações sobre Responsabilidade Social Corporativa, uma evidência nas empresas dos setores de consumo cíclico e não cíclico da B3. Essa temática ela foi escolhida tendo em vista o crescente interesse dos stakeholders por informações de cunho social e ambiental. Com isso, esta pesquisa objetivou identificar qual a influência dos atributos do Conselho de Administração, sendo eles o tamanho, a independência, a diversidade e a atividade, sobre o disclosure de informações sociais e ambientais. E para isso, utilizou-se as diretrizes do Global Reporting Initiative, o GRI G4, de 2013, para avaliar os relatórios de sustentabilidade das empresas do setor de consumo cíclico e não cíclico da B3, e os formulários de referências expostos pelas empresas nas suas plataformas online para os atributos intrínsecos que seriam associados ao Conselho de Administração. Para dar embasamento a esta pesquisa, o nosso
background teórico foi escolhido. A responsabilidade social corporativa, como já mencionado anteriormente, tendo em vista que essa temática ela cresce cada vez mais, ela está sendo abordada principalmente pelas empresas dos países da Europa, e que os stakeholders eles não estão interessados apenas na forma, nas divulgações de informações financeiras, mas também preocupadas com o que as empresas vêm fazendo nos âmbitos ambientais e sociais. E também o Conselho de Administração, que é o principal intermediador do que acontece na empresa com os stakeholders desse tipo de informações. E também é o Conselho de Administração que é capaz de implementar políticas, diretrizes que orientem a empresa para divulgar tais informações. E, mais especificamente, escolhemos para o Conselho de Administração as características do tamanho do conselho, que seria a nossa hipótese H1 nessa pesquisa, dizendo que o tamanho do conselho ele impacta positivamente na divulgação dessas informações, o nível de independência, que seria a hipótese H2, que também, quanto mais membros independentes, melhor, por caso, positivamente impactaria a empresa na divulgação dessas informações sobre a responsabilidade social corporativa, a diversidade de gênero, onde a presença de mulheres poderiam influenciar positivamente na divulgação dessas informações, e o nível de atividade, que seria a quantidade de reuniões praticadas pela empresa para impactar de forma positiva neste tipo de informação divulgada. Essa metodologia da pesquisa, ela é uma pesquisa descritiva, uma pesquisa empírica, e para a coleta desses dados foi utilizado os relatórios não financeiros divulgados pelas empresas, sendo eles o relatório de sustentabilidade, formulário de referência, e no âmbito, em relação ao Conselho de Administração, os formulários de referência também. E com isso, essa pesquisa, falando das características, foi uma pesquisa que utilizou também a técnica de análise de conteúdo para tratar estas informações, e a população objeto de estudo foram as empresas listadas na Brasil Bolsa Balcão, a unidade amostral, todas as empresas pertencentes ao setor de consumo cíclico e não cíclico da B3, que totalizou 108 empresas. O tamanho da amostra foram 36 empresas pertencentes aos setores de consumo cíclico e não cíclico da B3 que divulgaram essas informações não financeiras. E o instrumento de coleta de dados foram o relatório de sustentabilidade, relato integrado e formulário de referência. Aqui a gente destacou que dessas informações divulgadas, a maior parte delas, visto que 36 empresas divulgaram informações não financeiras, a maior parte delas divulgaram no formato do GRI, que é o órgão, a entidade que orienta como divulgar tais informações ambientais e sociais. E um dado interessante é que dessas 28 que divulgaram no formato do GRI, 22 pertencem ao novo mercado, que é um nível de governança corporativa definido pela B3. E enquanto o restante das empresas analisadas é divulgado em outro formato, um formato que julgaram necessário para divulgar essas informações. Falando sobre a variável dependente, que é o dispositivo de informações sobre responsabilidade social corporativa, foi adaptado do manual do GRI G4, as variáveis ambiental e social, os aspectos que essas variáveis indicam que deveriam ser divulgados para esse tipo de informações. Com isso, era procurado, dentro dos formulários de referência, ou melhor, do relato integrado ou de relatório de sustentabilidade, essas informações. Quando encontrados, era atribuído uma nota, que seria a variável dicotômica. Quando o aspecto referente
a categoria ambiental, por exemplo, materiais, eram encontrados, a gente atribuía a nota 1 e, quando não encontrado, 0. Com isso, 11 aspectos ambientais foram pesquisados dentro dos relatórios e depois essa nota era somada, dando uma total de divulgação de informações sobre essas categorias ambiental. E no caso do social, foram atribuídos 30 aspectos de acordo com o GRI, que é dividido em outras subcategorias, seriam 4 subcategorias, de práticas trabalhistas, sociedade, responsabilidade pelo produto, e com isso, ao todo, foram 30 aspectos procurados, e aí era procurado dentro do relatório divulgado pela empresa. Quando a empresa divulgava, atribuía a nota 1, quando não, atribuía a nota 0. A metodologia da pesquisa, ela se trata de uma pesquisa empírica, como já falei antes, e as variáveis independentes, nesse caso, foi os atributos do Conselho de Administração, escolhemos o tamanho, a independência, a diversidade e a atividade. O tamanho, ele diz respeito à quantidade de membros pertencentes ao Conselho de Administração, a independência, a quantidade de membros do Conselho que são independentes, ou seja, que eles são externos à empresa, a diversidade, o percentual de homens e mulheres existentes no Conselho, e a atividade, a quantidade de reuniões realizadas pelo Conselho durante todo o ano. A análise estatística dos dados, ela ficou com a parte descritiva, com média, desvio padrão mínimo e máximo, como também a correlação bivariada RHO de Spearman para as variáveis do estudo. Agora, tratando da análise dos dados, aqui a gente tem, nessa tabela 05, a quantidade de indicadores que foram avaliados no âmbito social e ambiental por empresa. No caso da variável ambiental, foram avaliados 11 indicadores e uma média encontrada, que seria daquelas palavras que a gente viu anteriormente, que foram divulgadas, uma média de 8, desvio padrão de 2, o mínimo de 1 e o máximo de 11. Já na variável social, 30 indicadores foram avaliados, com uma média de 19, um desvio padrão de 7, o mínimo de 1 e o máximo de 29. Já na... Deixa eu só tirar aqui da frente. Já numa média mais destrinchada, digamos assim, a gente optou por utilizar a técnica do quartil para categorizar essas informações que foram encontradas. A partir do momento que a gente encontrava, por exemplo, na categoria ambiental, uma média de 8 em uma determinada empresa, esse número de informações era dividido por 11, e aí a gente tinha uma média que ia de 0 a 1. Quanto mais se aproximava de 1, mais a empresa divulgava informações sobre aqueles aspectos que foram considerados. Nesse caso, de 0 a 0,25 era uma divulgação muito baixa, de 0,25 a 50 uma baixa divulgação, de 0,50 a 0,75 uma moderada divulgação, e de 0,75 a 1 uma alta divulgação. Com isso, para ilustrar melhor, foi colocado aqui algumas coresinhas, e é possível identificar que uma baixa divulgação ela foi encontrada em viagens e lazer, que são um subsetor do consumo cíclico. No caso, no social, ele ficou com 0,04, e numa média geral, que seria da responsabilidade social corporativa, uma média entre ambiental e social, 0,25. A baixa divulgação é encontrada principalmente no setor de consumo cíclico, porque ela abarca mais subsetores desse setor. Uma moderada divulgação é possível ser encontrada ainda também no consumo cíclico, e quando a gente vai para uma alta divulgação, ela faz parte principalmente das empresas
do setor de consumo não cíclico. Para ter uma ideia geral, a gente desenvolveu essa tabela, onde no setor de consumo cíclico, o nível de divulgação ambiental é de 0,61, o nível de divulgação social é de 0,50 e uma média do consumo não cíclico é de 0,55, ficando ali numa moderada divulgação. Enquanto o consumo não cíclico ele apresenta médias um pouco maiores, como o disclosure de informações ambientais com 0,84 e social de 0,71, com uma média geral de 0,77. Lembrando que essa média, quanto mais ela se aproxima de 1, mais a empresa divulga informações desses aspectos. E para o Conselho de Administração, tendo em vista que foi dividido, feita uma proporção de 0 a 1 com as informações da variável dependente, também foi feito isso com a variável independente, utilizando alguns critérios. Então, o tamanho do conselho ele foi calculado em uma média de 0 a 1 a partir da informação orientada pelo IBGC, do tamanho total de 11 membros do Conselho de Administração. Com isso, o menor Conselho de Administração ele ficou registrado no subsetor de automóveis e motocicletas e os maiores em bebidas e comércio e distribuição, que fazem parte do consumo não cíclico. A independência ela foi feita através de uma proporção da quantidade de membros do conselho que eram independentes daquele conselho, né? Dividindo, no caso, a quantidade de membros independentes pelo total do conselho. Com isso, Viagens e Lazer apresentou o total de 0 membros independentes, fazendo parte do consumo cíclico, e a Agropecuária apresentou aí o conselho com mais ou menos a metade dos membros do conselho independentes da empresa. Já a diversidade, ela foi calculada através do índice de Blau. O índice de Blau ele é utilizado bastante para calcular a diversidade entre gênero em populações. Com isso, porém, ele é calculado e a sua nota máxima ela vai até 0,5, indicando que existe o grau melhor ali de diversidade dentro daquela população, mostrando que está proporcional e a metade da população seria de homens e a outra metade de mulheres. Porém, como a gente está utilizando uma tabela, uma média de 0 a 1, foi feita também uma adaptação no índice de Blau dos resultados encontrados, onde quanto mais se aproxima de 0,5, nesse caso também mais se aproxima de 1. Com isso, os menores índices eles foram encontrados em construção civil com 0,16, agropecuária com 0, indicando que não havia presença de mulheres no Conselho de Administração, e 0 também para comércio e distribuição. As maiores médias ficaram em automóveis e motocicletas e comércio. Já o nível de atividade, ele utilizou o critério para, como base, a empresa que mais teve reunião dentro daquele subsetor. Com isso, a empresa que mais tinha reunião, ela virava a referência de atividade, nesse caso, das características utilizadas nesse estudo, e a partir dela era feita as médias das demais empresas. Com isso, apresentaram as maiores médias: automóveis e motocicletas, viagem e lazer, agropecuária, bebidas, comércio e distribuição, e produtos de uso pessoal e de limpeza ficou com a menor média de reuniões realizadas durante o ano estudado em cada empresa. Na parte da análise estatística, a correlação RHO de SPIRMA, ela nos trouxe que, na verdade, não encontramos correlação significativa, exceto pela variável atividade, que apresentou uma correlação significativa negativa, indicando que as variáveis variam em sentidos opostos, ou seja, as categorias mais elevadas de uma variável estão associadas às categorias mais baixas da outra variável. As considerações finais: o setor de consumo não cíclico
apresentam um elevado nível de disclosure sobre informações de responsabilidade social corporativa, sendo ele de 0,77, enquanto o setor cíclico apresenta um nível moderado, de 0,55. Tamanho e independência são melhores representados no setor não cíclico, porém, o mesmo apresenta o menor nível de diversidade, de acordo com o índice de Blau, sendo este de 0,11, de acordo com os parâmetros da pesquisa. E existe uma relação significativa e negativa entre as variáveis atividades do Conselho de Administração e o discurso de informação sobre responsabilidade social corporativa, refutando as primeiras hipóteses, não só a H4, mas também as demais, por não haver uma correlação significativa, como foi proposta inicialmente pelo estudo. Com isso, essa temática ela vem ganhando força. É possível observar que as empresas dos setores de consumo não cíclico divulgam mais informações sobre esse tipo de temática, enquanto a de consumo não cíclico está apresentando ainda um nível moderado. Como as hipóteses em relação à parte estatística não deram significância, fica aí principalmente as estatísticas descritivas, que podem acrescentar para futuros estudos e também mostrando estudos na área no Brasil para auxiliar em futuras pesquisas e encorajar pesquisar mais setores e mais um tempo maior em relação às informações divulgadas pelas empresas, para que assim, através de mais pesquisas, possa se comprovar ou não se o Conselho de Administração, ele, com suas características particulares, influenciam na divulgação dessas informações de cunho ambiental e social. Obrigado e agradeço a oportunidade e estou aberto aí para os questionamentos. Muito bem, vamos lá. Assim como no estudo anterior, eu gostei bastante da redação, tá? Ele está bem escrito, é um trabalho gostoso de ler e pegando a temática, eu acho que vocês acertaram em cheio ali em discutir a questão de responsabilidade social corporativa, porque é um fluxo de pesquisa que está aumentando bastante aqui no Brasil, né? Com metodologias diferentes para capturar esse tipo de fenômeno, mas a gente está tendo uma massa crítica interessante nessa temática, né? É o seguinte, tu coloca como objetivo do teu estudo verificar a ocorrência de influência das características do Conselho de Administração, né? Eu não acho que tu fez isso. Eu acho que, na verdade, você analisou a influência das características. Até porque, para mim, assim, verificar a ocorrência dá o sentido de, assim, não sei se influencia. E a gente já tem massa, pelo menos na literatura, para as características do Conselho de Administração, para a gente afirmar de que sim, a gente já sabe que influencia. O que a gente talvez vai tentar descobrir em determinados contextos é a relação dessa influência, se ela é positiva ou negativa. Tá? Então, assim, talvez a minha primeira recomendação vai no sentido para mudar o objetivo do estudo, então, para não verificar se ocorre, mas já assumir de que sim, ela ocorre, porque vocês citam bastante estudos que tratam dessas relações e diz assim, ó, eu quero analisar a influência dessas relações na responsabilidade social corporativa no setor que vocês escolheram, né, das empresas cíclicas e não cíclicas. Eu tenho poucas considerações com relação à parte da tua introdução, tá? Eu acho que ela está bem redondinha, vocês justificam bem o trabalho. Uma única pergunta, vocês citam bastante estudos que fizeram e olharam para as características do Conselho de Administração e a responsabilidade social corporativa. Aí eu te lanço uma provocação. O que o teu estudo, em relação a todos os demais que tu citou, difere? Conseguiria me responder, assim, logo de cara? Ela difere no sentido também de que eu acho que a quantidade de empresas e o estudo realizado, infelizmente, não conseguiu trazer tantas informações estatísticas de correlação entre as características estudadas. Mas foi interessante o fato da correlação negativa para a atividade da empresa.
quanto mais reuniões, influenciaria negativamente na divulgação dessas informações. Tá. Aqui fica a minha sugestão para vocês tentarem ver os resultados dos estudos que vocês citaram, ver o que eles divergem do estudo que vocês fizeram e tentar estabelecer uma lacuna com base na divergência daquilo que vocês fizeram para aquilo que já foi feito. Particularmente, assim, a parte do teu background teórico e da formulação das hipóteses está interessante, ela está bem escrita, tá? Eu acho que, assim, não tem muita coisa para modificar. O meu problema maior no teu estudo, eu vou ser sincero, ele começa a entrar na parte de análise das hipóteses. Eu não acho que correlação vai responder a tua hipótese de pesquisa, e nem teu objetivo. Eu entendo que foi feita a correlação, mas eu não acho que ela seja a metodologia mais adequada. Por que eu te digo que eu acho que ela não é a mais adequada? Porque os estudos que vocês citaram para dar sustentação para a tua lacuna de pesquisa e para suportar tuas hipóteses, eles não buscaram também fazer correlação, eles testaram regressão. Então, assim, eu acho que justifica vocês terem encontrado correlação negativa pelo simples fato da formulação, como vocês fizeram as variáveis, que pelo que eu olhei, eu me dei o trabalho de abrir alguns estudos que vocês citaram, usaram metodologias diferentes, por exemplo, capturaram a informação sobre responsabilidade social corporativa de uma outra maneira, e quando vai olhar na parte de análise, eles não olham correlação, eles olham regressão. Então, assim, a minha principal sugestão para o estudo de vocês é o seguinte, como ele está bem redondo, então, assim, vamos gastar um tempo na parte de metodologia. Revisar a questão de como vocês mensuraram essas variáveis, de como vocês calcularam. Eu entendo que foram escolhas, né, que os pesquisadores fizeram, mas assim, é importante talvez revisar essas escolhas, ver se foi a melhor escolha para o momento em que foi feito o estudo, e assim, tentar não olhar a correlação, porque eu não acho que ela vai responder a tua questão de pesquisa, e não te dar suporte para você testar a hipótese de influência, que é o que você se propõe a fazer, porque assim, a relação de correlação, ela é diferente de uma relação hipotética que você vai testar por meio de uma regressão. Então, a correlação, ela pode dar um indicativo de sentido, mas ela não testa causa e efeito. Eu não sei se uma coisa influencia a outra, isso a gente só vai ter na regressão. Então, talvez fazer isso. Entendo que vocês, talvez, pelo fato de justamente não terem conseguido suportar as hipóteses de vocês gastaram bastante tempo na descritiva das variáveis. Então, discutir as médias, né, o valor que deu. Só que, assim, nesse passo de tentar discutir muito a descritiva, vocês perderam 4 páginas e meia discutindo só estatística descritiva. O que é importante? É super importante, é válido. Mas, assim, não é usual a gente ter numa discussão de resultado 4 páginas e meia para estatística descritiva, e quando a gente olha a discussão teoricamente do que seria a discussão das hipóteses, que é o cerne, aquilo que é o teu estudo, vocês gastaram uma página, meia página, na verdade. Eu acho que foram 4 parágrafos. Então, assim, tentar dar uma revisitada. A estatística descritiva é importante? Reduz ela ao máximo do que vocês conseguem. Eu até fiz sugestões, assim como eu vou fazer com o artigo anterior, eu vou te mandar uma cópia de tudo que eu escrevi, né? Não precisa anotar. Eu fiz sugestões assim, tabela 7 e 6, vocês conseguem juntar numa única tabela. São as mesmas informações. Então, assim, você otimiza o teu espaço, você ganha espaço para poder discutir as suas hipóteses. E quando eu entrei na tua discussão das tuas hipóteses, né, do que seria, então, essa discussão, o que acontece? Vocês discutem as estatísticas descritivas, e daí vocês começam a discutir as hipóteses. Vocês não citam nenhum estudo na discussão das hipóteses, dizendo assim, a gente refuta, a gente concorda com o sinal das hipóteses e tudo mais. Vocês simplesmente falaram, a relação é negativa, nananã, e para não dizer que não foi citado nenhum estudo, foi citado um estudo de 2017. Então, assim, vocês precisam pegar, revisitar a metodologia, ver se não é mais adequado o uso de uma regressão. Se não for o uso da regressão mais adequado, justificar por que uma grande massa dos estudos que vocês citam usaram esse tipo de metodologia e por que vocês não concordam. Pode até ser uma lacuna de pesquisa, se a gente for pensar numa revista que está mais preocupada em olhar a parte metodológica. E quando vocês forem discutir as hipóteses, então, assim, eu preciso que tenha discussão com aquilo que vocês trazem na revisão de literatura. E vocês trouxeram bastante artigos, inclusive recentes, que testaram ali a relação, né, dessas características do conselho na responsabilidade social corporativa. Então, assim, rodar talvez uma OLS,
rever os sinais das hipóteses, discutir com aqueles estudos que vocês colocaram na fundamentação, que foi bem feito, inclusive, tá? A formulação das hipóteses, assim, eu não tenho nem muita coisa que sugerir, porque ela está bem construída, eu consigo entender o sentido das relações. E daí, por sua vez, lá nas considerações finais, a mesma coisa do que aconteceu no estudo anterior. Vocês vão revisitar, provavelmente, à luz dessas considerações, né? Então, assim, só para finalizar, e uma pergunta só para eu entender, tu sabes me dizer se a universidade onde tu estudou, porque eu vi que é um trabalho, esse estudo aqui provém de um TCC, né? Que eu acredito que seja o seu, certo? E provavelmente tu tem interesse em publicar esse artigo para entrar, provavelmente, no programa de pós-graduação, certo? Tá. Então, a pergunta que eu te faço, e talvez que você possa levar ali que eu vi que tem professores no estudo, no artigo, é se a universidade de vocês possui a base de dados da Thomson. Se tiver a base de dados da Thomson, existe dentro, é uma grande base de dados, né, dados secundários, de dados financeiros econômicos das empresas do mundo inteiro, e ele já possui uma variável que é ESG Score, que a gente, inclusive, está vendo nas palestras do Congresso, está dando uma ênfase interessante nesse tipo de discussão. Essa variável, ela captura as mesmas coisas do que tu capturou na essência para a responsabilidade social corporativa, e você consegue coletar o ESG, esse score, de todas as empresas do Brasil. E tu também consegue, nessa mesma base de dados, coletar as informações do Conselho de Administração, composição de mulheres, externos. Então, assim, tu vai conseguir, talvez, coletar esses dados, ampliar muito mais a tua amostra, rodar uma regressão, uma OLS, e tentar ver as mesmas relações do que tu fez. Eu acho que tu não tem necessidade de fazer isso. Eu acho que se tu rodar a regressão, tu já consegue melhorar bastante os teus resultados e discutir as tuas hipóteses. Mas o que acontece? Tu pode usar disso, do fato de você ter coletado, que é uma parte quali, que é super interessante, é legal de ver que tu não foi lá, simplesmente coletou os dados num programa e rodou alguma coisa. Tu coletou. E usar disso como para estabelecer a tua lacuna, como das tuas contribuições, porque os estudos que a gente tem no Brasil, a gente tem basicamente usando o ESG Score. E eu me incluo nisso porque eu uso o ESG, tenho 2 artigos com ele, então, assim, porque é complicado a gente coletar e olhar todos os relatórios. Então, assim, como tu perdeu tempo olhando, coletando as variáveis, tu consegue justificar bem, dá para ver que você tem domínio, talvez usar de que a literatura hoje no Brasil tem usado o ESG Score, e você optou por fazer a coleta utilizando-se uma análise qualitativa, olhando os relatórios de sustentabilidade. E ali estabelecer a lacuna. Tu difere dos estudos nacionais porque você coletou a responsabilidade social corporativa de uma maneira diferente. E tem mais uma coisa que é interessante, e talvez ali para pensar no estudo futuro, e que é lá, quando você começa a apresentar na parte de metodologia da pesquisa, tu traz a composição da tua população e da tua amostra. E daí depois tu coloca assim, total de empresas que teve, eu acho que era 100 alguma coisinha, só 36 empresas tiveram, né, o relatório de sustentabilidade, né? Pesquisar o inverso. Por que a gente tem uma quantidade tão grande de empresas que não divulgam? A gente sabe que a questão, ela é voluntária. A empresa divulga se ela quiser e se ela bem entender. Mas assim, é uma lacuna de pesquisa interessante por que tão poucas empresas divulgam esse tipo de relatório? O que difere uma da outra? Por que uma faz e uma não faz? A questão regulatória? Uma obriga, a outra não obriga? Uma precisa, a outra não precisa? Como é que os stakeholders olham para isso? Então, assim, na tua própria metodologia, tu também já tem um gap para uma nova pesquisa, que é bem interessante, tá? Então, acho que assim, tem mais contribuições, mas eu fiz todas as anotações, eu te mando. Aí, para não monopolizar todo o debate, eu abro a palavra, provavelmente algum professor vai querer discutir ou dar alguma sugestão, mas assim, parabéns pelo trabalho, tá? Tá muito bom. Aí eu abro a plateia, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Só uma coisa, a professora Carla e Carol, que estavam discutindo sobre a temperatura. O sul tá um gelo, vocês não têm noção. Eu olhei a temperatura que vocês colocaram ali, 28 graus, tudo que eu queria agora. Aqui em Blumenau, a gente está congelando a ponta dos dedos. Vocês estão rindo. É triste, a gente vê 28 graus, a gente queria estar no quentinho, estar junto com vocês. A gente está sofrendo. Oi, Darnei, tudo bem? Oi, tudo. Estou aqui compartilhando o fio contigo.
Mas, assim, ótimas colocações. E eu estou percebendo, assim, que a qualidade da revisão que você fez foi nível hard aí, perfil FURB. Só para dizer que eu sei como que é. Então, Thiago, por favor, não entenda as considerações de forma pessoal, mas sim no intuito de contribuir à pesquisa, dar continuidade e tal. Eu pensei, meu Deus, Darley, calma, coitado, o menino vai ficar traumatizado, mas não, fica tranquila, tranquilo no sentido de melhorar o estudo, dar continuidade, quem sabe fazer uma outra pesquisa, pensando nas bases de dados, né? Eu sei que às vezes a gente tem algumas limitações, é aluno da graduação e tal. Então, assim, parabéns pelo trabalho, pelo esforço, por estar aqui, por apresentar, por dar a cara a tapa, mas assim, e parabéns também por Darley, pela dedicação, pelo tempo e também pelas palavras depositadas. Um abraço aí para vocês. Assim, só para destacar que, na verdade, eu fico grato que acabei tendo vários insights aí com as considerações do Darley e, com certeza, continuar pesquisando e aprimorar cada vez mais, porque é uma área de estudo interessante que eu tenho bastante afinco, assim, de procurar, sabe? Então, só agradeço mesmo. Não, e sinta-se à vontade também para mandar e-mail para mim, que assim, em que a gente puder contribuir, às vezes assim, não consegui coletar o SG, eu já coletei, manda e-mail para ele, Darley, consegue mandar, a gente troca a base de dados. Eu acho interessante assim, não sei rodar uma regressão. Beleza, eu te ensino a fazer uma base de dados e qualquer coisa a gente roda, meu Deus, 10, 15 minutos a gente consegue resolver um problema desse, tipo, né, que seria um problema, a gente consegue resolver e ajudar. Porque, assim, de fato, eu vejo muito potencial no teu artigo, porque ele está realmente muito bom. Inclusive, eu li o TCC, pelo menos a parte introdutória, e eu vi que tem uma diferença da introdução do teu TCC para o que está no artigo, e no artigo a gente já vê uma evolução da escrita e do amadurecimento da ideia, né, de pesquisa. Então, assim, de fato, o trabalho está muito bom. Tá? Parabéns. Mais alguém? Não, eu sou Carolina, né, da Universidade Federal da Bahia. Eu ia falar o que a Viviane falou muito bem, parabenizar os dois autores, a Elisele e o Thiago, e essa questão iniciação científica, então parabéns de vocês estarem aqui, darem a cara, e as sugestões do Darley são perfeitas, né? Não levem como uma crítica, mas sim como uma construção. E, Darley, parabéns pelo seu trabalho, ainda leu o TCC, foi ótima a sua condução. Mas parabéns aos autores pelo trabalho, né? Pela pesquisa já na graduação. E sinta calor, estamos, né, de manga curta. A gente aqui está com muito frio. Eu não consigo me mexer, porque aqui debaixo tenho 2 camisas. Eu tenho uma térmica, inclusive. Imagino. Mas só nesse período, né, Thiago, que eu tô assim me gabando de estar aqui, porque realmente é muito quente. Mas dessa vez eu faço questão agora de falar que está calor. Mas passo a palavra. É isso. Pode ir. Obrigada, professora. Eu acho que se não tiver mais ninguém, a gente pode, acho que, encerrar a sessão. Agradeço em nome do Congresso, né, pelo trabalho, parabenizo de novo os 2 autores. Realmente, ambos os trabalhos estão muito bons, possuem potencial de publicação, potencial de ser publicado com processo seletivo de mestrado e doutorado, que é muito importante quando a gente pensa em processo seletivo, seja numa universidade federal ou pago, né? É algo que a gente olha nos programas de pós-graduação e a gente espera que o aluno tenha publicação. E qualquer dúvida, querendo ajuda, sintam-se à vontade para mandar e-mail. Inclusive, eu deixo meu e-mail no chat. Vocês podem mandar e no que eu puder ajudar, não só vocês, né? Se mais alguém tiver na sala e quiser trocar ideias sobre estudos, temas, artigos e tudo mais, a gente está disponível, a gente faz aí, essa troca ela é muito importante. Parabéns para vocês por terem apresentado. A gente sabe que fica nervoso para apresentar, ainda mais provavelmente quando é a primeira vez, né? Mas assim, ambos os trabalhos, tá? Estavam muito bons. Parabéns. Aí eu dou como encerrada essa sessão, né? Já devido da hora, tem 3 minutinhos, mas acredito que ninguém mais vai fazer nenhuma
nenhuma inserção. E espero que ano que vem a gente possa se encontrar presencialmente num congresso presencial, né? Seja no Ampiconte, que eu não sei se ano que vem vai ser em Foz de novo, né? Se vai mudar de localização, né? Mas eu espero poder encontrar com vocês num congresso para a gente poder se abraçar e conversar pessoalmente, que essa troca ela é muito rica, é muito importante. Com certeza, também não vejo a hora. Solon Piconte já achei que era desse ano, esse ano é online ainda. Esse ano a gente aceita que é online, a gente não tem o que fazer, né? Então, Tá tudo online, mas ano que vem eu não quero saber. Eu Ano que vou vem- presencial. Exatamente. Então tá bom, gente. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Obrigada, Valeu, prazer em obrigado. conhecer vocês. Tchau. Tchau.